Este mundo foi construído por obra divina do Senhor. Deus criou o céu, os mares e a terra, para nela viver seres com amor. E se Deus façamos animais e flores, a lua e o sol para iluminar, criou sim homens e mulheres e muitos frutos para eles se alimentarem, com a esperança de um paraíso eterno. A humanidade cheia de paz e muito amor. Deus deu livre arbítrio aos seres, o que preferisse ou desejassem, de acordo com a sua natureza, afeição e predisposição. Mas o tentador fez o homem corromper estes seres que não resistiram à tentação, desobedeceram às ordens do Senhor. Mas os homens não compreenderam, sim pereceram, destruíram o mundo, quebraram a aliança e a esperança de Deus, Criador. Algo em mim que me faz pensar sobre o inesperado fim de pessoas a se angustiar,
com depressões que venham lhe tormentar, trazendo maledicências, tristezas que vêm devagar. Vemos tantas crianças nas ruas, jovens em colisão. Há uma dúvida em seu futuro, se não viveres em retidão, pois vive entre iniquidades, entre desesperos e maldades, e seus sonhos são cinzas espalhadas pelo chão. Então, vamos dar as mãos e mostrar o que resta a ser reconstruído. Falar da verdade do céu e do Consolador prometido. Saúdo a todos os irmãos, desejando que as bênçãos do nosso Deus, o amparo do nosso amado Mestre Jesus, com a sua paz, com as bênçãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, esteja com todos os irmãos na manhã desse dia, onde iniciamos mais uma semana, e o meu desejo é que seja uma semana de vitória na vida de cada um dos irmãos. Que as bênçãos, a proteção dos céus e tudo o que for necessário para que os irmãos sejam felizes e abençoados no transcorrer dessa semana é o que eu desejo para todos. E tudo o que eu desejo para os irmãos está disponível nesta igreja. E está disponível segundo a sua fé. O nosso Jesus, ele diz que todo aquele que crê veria a glória de Deus. Então eu desejo para os irmãos que com seus corações abertos, com a sua fé fortalecida, possam contemplar nesse dia, nesta reunião, a glória de Deus expressa na presença da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo que já estão conosco. Então eu quero convidar os irmãos que por gentileza coloquem-se em pé.
Já temos iniciado os nossos louvores, a nossa adoração através desse primeiro momento de adoração que os nossos irmãos do coral presenteou a Deus e também a nós, nos alegrando e fazendo com que nossos corações já estejam prontos para receber toda a bênção que a Santa Vó Rosa, através do Santo Irmão Aldo e dos anjos, tem para nos dar. Mas agora oficialmente nós daremos início à nossa reunião falando com Deus. E eu quero convidar os irmãos que, por gentileza, coloquem-se em posição de oração, com muita reverência, suas mãos estendidas ao céu, seus pensamentos ligados ao nosso Deus, preferencialmente com seus olhos fechados. Nós estamos orando. Senhor Deus, bondoso Pai que está nos céus, seja o Teu nome louvado em nossas vidas para sempre. Seja o Teu nome adorado, reverenciado, porque sois digno disso. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, é digníssimo, é o nosso Criador, soberano és Tu, ó Pai, merece a nossa adoração. E como servos Teu, como filhos amados, nós estamos na Tua casa, Pai. Hoje é um momento tão propício para estarmos na casa do nosso Pai, na casa da nossa mãe, a Virgem Maria, e aqui nos encontrar com Jesus, com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, e juntos apresentar a Ti, ó Pai, um culto genuíno de fé, louvor e adoração. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome da Santa Vó Rosa e em nome do profeta Santo Irmão Aldo, e é para Ti, ó Irmão Aldo, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso reconhecimento, porque o Senhor sempre está conosco e nesse dia não é diferente. Podemos sentir pela fé que o Senhor está aqui com os anjos e os anjos estão percorrendo esse templo e incutindo em cada coração a alegria, a fé e a sacralidade que é necessário para que se desenvolva em nós um ambiente espiritual propício para que possamos ter a nossa fé fortalecida e para que possamos também glorificar o Teu santo nome em espírito e verdade. Ó Jesus bendito, fale conosco nessa noite. O Santo Irmão Aldo nos traz uma palavra edificante e cremos que essa palavra vem do coração de Deus para os nossos corações. E esses corações se abrem para receber essa palavra que fortalece, que anima, que corrige e que aponta a direção dos céus para nós. Queremos, Santa Vó Rosa, ouvir essa palavra e com os nossos ouvidos espirituais sensíveis possamos acatar tudo aquilo que o Santo Irmão Aldo, nesse altar, estará falando aos nossos corações. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, que todos os atos sacramentais que serão realizados nesse dia, Santa Vó Rosa, fazem parte da liturgia desse culto, mas também é um momento para que possamos expressar a nossa fé e a alegria de um povo salvo e redimido e liberto, que conta com a Tua proteção. Receba, Santa Vó Rosa, e abençoe todos os atos dessa reunião, abençoando inclusive os seus filhos e filhas que vieram desejosos de participar desse momento de adoração e que eles sejam abençoados, protegidos, e aqueles que não puderam estar presencialmente estão, Santa Vó Rosa, ligados espiritualmente conosco, lembrando desse momento, fazendo as preces, fazendo os clamores, as petições. Ouças, ó Santa Vó Rosa, e os abençoe da mesma maneira, porque de uma maneira espiritual a Tua igreja se levanta nesse dia e se reúne numa só fé para louvor e glorificação do Teu santo nome. Nós Te agradecemos por essa maravilhosa oportunidade e pedimos, fica conosco hoje e para todo sempre. Amém. Cantemos, irmãos, o hino de número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Confiante, pois é grande no poder celestial.
Amém. Irmãos, na reunião de ontem, eu li para todos os presentes, falando a respeito do reconhecimento da igreja aos nossos irmãos e nossas irmãs idosas. Hoje eu estarei lendo novamente, irmãos, porque eu penso que não podemos resumir a importância e o valor dos idosos em apenas um dia, porque eles são importantes todos os dias. Os nossos irmãos idosos são tão importantes que mesmo quando eles partem, eles continuam conosco vivos em nossa memória e em nosso coração. E nós precisamos valorizar isso. Valorizar os nossos idosos, porque são eles os guardiões da memória da igreja. E o que eles apenas querem é ser ouvidos. Querem relatar das coisas, das experiências, daquilo que eles vivenciaram, daquilo que eles presenciaram, e eles têm no coração um sentimento de urgência. E cada instante, cada hora que eles têm conosco são oportunidades para que possamos aprender mais. Então nós precisamos valorizar os nossos idosos. Quantas pessoas descartam os idosos como se fosse algo que pudesse ser descartado? Quantas pessoas não respeitam, não dignificam os idosos, as nossas irmãs, principalmente dentro da igreja? Quantas pessoas já não valorizam mais o diácono, a diaconisa, o pastor, e esquecem de que estes aproveitaram e entregaram a sua mocidade, a sua juventude para Deus e foram úteis para Deus e continuam sendo. Às vezes, mesmo não podendo cumprir o seu ministério, mas são dignos do título, seja pastor, diácono, diaconisa, e precisam ser respeitados pela igreja. Precisam ser valorizados e precisam ser cuidados pela igreja. Nós precisamos cuidar dos nossos idosos. Nós precisamos promover um ambiente que eles possam se sentir confortáveis. A questão da inclusão, a questão da acessibilidade. Nós precisamos, irmãos, sempre estar com os olhos, com a atenção voltada para os nossos idosos. O rei Davi, ele deixou um salmo dizendo assim: eu fui jovem, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. E muito disso advém das orações dos nossos idosos, dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos avós. Então, mesmo quando chegam a essa idade, não podem ser desamparados, porque não são desamparados por Deus. É o que o rei Davi está dizendo: hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Então, os nossos irmãos, as nossas irmãs idosas, creia nisso, mesmo com as dificuldades que são inerentes à idade, são inerentes a essa vida, saibas que nunca serão desamparados pela Santa Avó Rosa. Nunca serão desamparados pelo Santo Irmão Alto. Nunca serão desamparados por Jesus, pela Virgem Maria. E saibas que na sua vida, mesmo que lhe falte alguém para preencher o vazio da solidão, mesmo que falte alguém para estar contigo ouvindo as suas histórias, as suas experiências, saibas que ao seu lado sempre terás um anjo da Santa Avó Rosa. Um anjo de Deus para te proteger, para te consolar, para te confortar e para continuar te dando força
para que continue a sua jornada até quando for a vontade de Deus. Então a igreja diz assim: amados irmãos e irmãs, hoje dedicamos esse momento para reconhecer e valorizar e agradecer aos nossos queridos irmãos idosos, servos que ao longo dos anos valorizam e ajudam a Igreja Apostólica. Com seus passos firmes na fé, muitos cumpriram e continuam cumprindo sua missão como pastores, obreiros, diáconos, diaconisas, regentes, músicos, coristas e membros dedicados. São vidas que vivem e dão testemunho de obediência aos ensinos de Jesus, de obediência à Virgem Maria, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e iluminam o caminho de outras gerações. O Senhor Jesus nos ensinou dizendo assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorificam o Pai que está nos céus. O Salmo revela um fundamento perfeito, dizendo assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Esses versículos mostram que a missão dos idosos não termina com o tempo. Ela se transforma em sabedoria, exemplo e inspiração. A Santa Vó Rosa, mesmo em idade avançada, foi o exemplo de amor e dedicação aos mais jovens. O Santo Irmão Aldo nos ensinou que a continuidade da obra depende da união e da transmissão de histórias da Igreja e preservação dos valores santos. Queridos irmãos de mais idade, vocês são guardiões da memória apostólica, são testemunhas vivas dos milagres, revelações e bênçãos que moldam nossa fé, são exemplo de perseverança, humildade e fidelidade. Por isso, é essencial que continuem cooperando com a Igreja, orientando os mais jovens, compartilhando experiências e promovendo uma nova geração de apostólicos firmes, obedientes e santos. A juventude precisa de exemplos vivos de fé. Precisam ouvir os testemunhos de quem viu, viveu e venceu com a ajuda dos nossos santos poderosos. Cada conselho dado com amor, cada oração feita com fervor, cada história contada com verdade, tudo isso é semente que germina em nossos corações. A Igreja Apostólica honra e dignifica os senhores e senhoras, e nesta mensagem reafirmamos nosso compromisso de caminhar juntos como uma só família, guiados por Deus, Jesus, Virgem Maria, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. Que Deus continue abençoando cada idoso apostólico com saúde, paz e vigor. Que suas vidas continuem sendo farol de luz e que seus exemplos de apostólicos não se apaguem de nossa memória. Irmãos, fica aí essa homenagem merecida a todos os nossos irmãos e irmãs idosos. O coral agora estará apresentando o hino de título Porta Bendita.
Amém. Irmãos, agora nós estaremos refletindo a respeito daquilo que está contido na mensagem do boletim apostólico. Ontem nós meditamos a respeito do tempo em que nós estamos vivendo, o tempo da regeneração, a era do Consolador. E hoje meditaremos a respeito de alguns fatos que acontecem no tempo em que nós estamos vivendo. Para tanto, a mensagem do boletim nos traz algo que tem o título Tolerância sem aceitar a desobediência, um chamado para a santidade. Assim diz a mensagem. Em um mundo onde se valoriza a liberdade acima de qualquer princípio, a palavra tolerância tem sido distorcida. Muitos a usam como escudo para justificar comportamentos que contrariam os ensinos de Jesus, do Consolador e do Santo Irmão Alto. Mas à luz da palavra de Deus, tolerância não é aceitar a desobediência, mas amar o suficiente para não deixar o outro preso ao erro e ao engano. Jesus declarou assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O amor por Deus se expressa na obediência. Não há separação entre fé, proceder e santidade. A tolerância que ignora a desobediência não é virtude, é omissão. E a omissão, quando se trata da verdade, é uma forma silenciosa de destruição. Jesus foi misericordioso com os pecadores, mas firme contra o pecado. A mulher adúltera, por exemplo, ele disse: vai e não peques mais. Ele não a condenou, mas também não a deixou no erro, porque a misericórdia não é uma licença para permanecer caído, é força para se levantar. A verdadeira tolerância oferece misericórdia, mas nunca abre mão da verdade. A desobediência, quando tolerada como normal, enfraquece a identidade da igreja, enfraquece a fé, a doutrina e a disciplina. Somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. O sal preserva, mas também causa incômodo quando entra nas feridas. A luz revela, mas incomoda aqueles que preferem ficar nas trevas. Tolerar a desobediência é apagar a luz, é perder o sabor do sal. São Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: continuaremos pecando para que a graça possa aumentar? De modo nenhum. A graça, a misericórdia, não é licença para viver fora da vontade de Deus. A verdadeira liberdade do Filho de Deus não é fazer o que quer, mas viver o que Deus quer. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento, sim, mas também de santificação. Precisamos amar as pessoas como elas são, mas não podemos deixá-las como estão, no erro e na desobediência. A correção é parte do cuidado. Alguns veem a correção como julgamento ou intolerância, mas na perspectiva da doutrina, corrigir é cuidar. Cuidar para não permitir que o irmão se afaste da vontade de Deus por causa de desejos ou sentimentos que contradizem os mandamentos divinos. Está registrado em carta aos Hebreus: o Senhor corrige a quem ama.
Corrigir não é julgar, é cuidar. É amar o suficiente para não fingir que tudo está certo, que tudo está bem. Receber correção como filho de Deus é mais do que aceitar uma orientação, um conselho. É reconhecer o cuidado de um pai que ama e deseja o crescimento do seu filho. Evitar se justificar quando erramos é um passo importante de humildade para o crescimento espiritual. Embora pareça natural querer explicar nossas ações, esse impulso muitas vezes nasce da necessidade de proteger o ego ou manter uma imagem diante dos outros. Enquanto nos justificamos, mantemos o erro vivo, como se fosse aceitável. Isso impede que tomemos atitudes concretas para mudar. Quando reconhecemos nossos erros, sem desculpas, mostramos maturidade e coragem. Isso nos torna mais confiáveis e respeitados. A tolerância não é uma porta aberta para a desobediência, é um convite para a transformação. Em tempos em que muitos confundem amor com permissidade, é essencial lembrar que Deus é amor, mas também é santíssimo. E Ele nos chama para uma vida de obediência e santidade, e não para uma fé acomodada e sem propósito. Tolerância sem verdade é engano. Amor sem correção é abandono. Que sejamos igreja que ama profundamente, mas que também defende a santidade com firmeza. Que nossa tolerância seja como de Jesus, da Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, cheia de compaixão e misericórdia, mas cheia de luz e verdade. Porque só a verdade liberta e só o amor sustenta. A vida de um filho de Deus não é apenas uma experiência emocional ou uma crença intelectual, é um caminho de fé e obediência. Jesus não voltou e formou o Consolador para nos salvar Jesus voltou e formou o Consolador para nos salvar e nos ensinar a viver como filhos do reino dos céus. A doutrina e disciplina que nos deu através da Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo não são sugestões, são fundamentos para uma vida plena, santa, consagrada, santificada, frutífera. A desobediência não é apenas um erro, é uma ruptura. Quando ignoramos os ensinos desta igreja, nos afastamos da verdade. São Paulo advertiu dizendo que nos últimos dias muitos não suportarão a sã doutrina. Isso já está acontecendo. Muitos preferem mensagens agradáveis. Preferem mensagens que não confrontam a sua maneira de viver. Eles não querem a verdade que confronta. Mas sem doutrina não há transformação. Sem disciplina não há maturidade e muito menos moralidade. Quando obedecemos a doutrina de Jesus, glorificamos a Deus com nossa vida. Nossa conduta se torna testemunho. A igreja se fortalece. O reino dos céus avança. E vidas piedosas são alcançadas. A disciplina protege do engano, da divisão e da superficialidade espiritual. Jesus disse: se me amas, guardareis os meus mandamentos. Obedecer a doutrina não é legalismo, é amor. É dizer, eu creio, confio, sigo. É viver como ele viveu. Ensinar como ele ensinou. É servir como ele serviu. A obediência não é o fim da liberdade, mas o começo. Só quem se submete a Cristo experimenta a paz. Caso tenha uma vida tolerante com a desobediência, hoje é dia de voltar a obedecer. A graça de Deus, Jesus, Maria Santíssima, do Consolador e do Santo Irmão Aldo está aqui, não para te deixar como você está, mas para te transformar. Receba essa graça com arrependimento e viva como um verdadeiro apostólico.
Amém. Irmãos, já estava mais do que na hora de uma mensagem com esse tema, não é mesmo? Porque as pessoas confundem as coisas, confundem liberdade com libertinagem e confundem tolerância com conivência. As pessoas às vezes pensam: Deus ele é compassivo, Deus é longânimo, Deus é tolerante, e pensa que por causa da tolerância de Deus, eles podem viver de qualquer maneira, que Deus vai ser conivente com isso. Quantas pessoas, infelizmente, na igreja, vê o irmão Aldo como um homem conivente. Eu amo o irmão Aldo, eu conto testemunhos sobre o poder do santo irmão Aldo, mas eu vivo a minha vida de qualquer maneira e não dá nada. Não tem problema, porque o irmão Aldo é amoroso, o irmão Aldo é bonzinho, e tem aqueles que vivem de forma declarada, para não dizer descarada, ela vive na desobediência, muitas vezes encontrou-se com o santo irmão Aldo, beijou a mão do santo irmão Aldo e disse: mas eu encontrei o irmão Aldo ali, ele não falou nada para mim. Ele não disse que isso é errado. Mas o que o santo irmão Aldo fala é doutrina, e doutrina se prega no altar. Claro que o irmão Aldo não ia dizer, até porque ele era amoroso e queria salvar. Ele não ia dizer no momento em que você iria pedir a bênção, ia dizer: você está errado, não é assim. A sua roupa está errada, o seu comportamento está errado. Para alguns ele dizia, mas não era regra geral, porque o que ele tinha para dizer de doutrina, ele disse nesse altar, através dessa carta apostólica. E há pessoas que distorcem, não querem se adequar à doutrina, querem que a doutrina se adeque a ela. Querem continuar vivendo errado e distorce a palavra do santo irmão Aldo, descontextualiza a palavra do santo irmão Aldo para que a palavra do santo irmão Aldo se encaixe com a maneira dela viver. Desobedecem e ninguém pode dizer o contrário. Se um obreiro disser: você está errado, olha, o comportamento do seu filho está inadequado ao ambiente, nossa, você apanha. Porque não podem, porque acostumaram com a situação que nós estamos vivendo no mundo, do politicamente correto, onde não se pode confrontar as atitudes, as ações. Eles trazem isso para dentro da igreja e não aceitam a doutrina. Como diz a mensagem, São Paulo profetizou: chegará tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Aí querem que a palavra seja conforme aquilo que ele pensa ser o correto. A mensagem tem que ser uma mensagem politicamente correta, bonitinha, porque se não for, se confrontar o pecado, o erro da pessoa, eu vou processar. Eu vou pegar o meu telefone, vou ligar lá na sede, vou reclamar do pastor, vou reclamar do obreiro e vou dizer que o pastor magoou a igreja, entristeceu a igreja, que não é assim que se prega, que o irmão Aldo não era assim, que o irmão Aldo era bondoso, que o irmão Aldo permitia tudo. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, na igreja, e isso é triste, porque essas pessoas estão vivendo aquilo que elas pensam ser o correto, e o correto delas não é o correto de Deus. Jesus, ele disse: eu edificarei a minha igreja. É a igreja de Cristo. E se é a igreja de Cristo, o que impera é a vontade de Cristo. Não é a minha, não é a sua, não é a nossa vontade. E vivendo a vontade de Cristo, nós temos a certeza, seremos salvos. Mas e vivendo a nossa maneira de pensar? Quem nos garante a salvação? Então, irmãos, nós estamos vivendo esses dias. E o verdadeiro evangelho, ele é o evangelho
que exige duas principais coisas: renúncia, como dissemos ontem, meditamos ontem, renúncia e mudança. Jesus, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então o Evangelho exige de nós, não sugere, não é uma sugestão, é uma exigência. Exige renunciar o fardo pesado do pecado, dos vícios, da moda, do mundanismo, renunciar o nosso ego, renunciar as nossas ações de ira, de raiva, de ódio, de querer brigar, de querer reivindicar e mudar para uma nova criatura. São Paulo, ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então é essa mudança que o Evangelho exige. Porque o chamado é: venha como está, mas não permaneça como está. Porque a pessoa que diz: não, eu tenho que ser aceito do jeito que eu sou. Ah, Deus me aceita do jeito que eu sou. Isso é uma mentira que o inimigo conta para o homem no mundo, no pecado, dizendo que Deus aceita a pessoa como ela é. É uma mentira. Onde é que está escrito na doutrina, nas escrituras sagradas, onde está escrito que Deus nos aceita como nós somos? Porque se aceitasse como nós somos, estávamos ainda no pecado. E se ele aceitasse dessa maneira, Jesus não precisava vir nesse mundo. Jesus não precisava se sacrificar. Ele não precisava abrir mão de tudo que ele era e tinha nos céus e vir a esse mundo e ser condenado, ser perseguido e ser morto numa cruz. Se Deus aceitasse o homem da forma que ele era, não precisávamos da Santa Vó Rosa, não precisávamos do Santo Irmão Alto. Então o chamado é: venha como está, porque o médico vem para os doentes e Jesus veio para aqueles que estão desgarrados, para aqueles que estão perdidos. E ele chama: venha como está, mas não permaneça como está. Porque quando chega aqui na igreja, precisa mudar. Precisa de mudança. E a igreja não pode tolerar, já tem tolerado demais, irmãos. E por muito tempo, justamente por causa dessa confusão que fazem a respeito da tolerância, que acha que a tolerância de Deus é motivo para continuar desobedecendo, mas nós não podemos brincar com Deus. A doutrina vai dizer que de Deus não se zomba, e tudo que plantarmos, isso também colheremos. Então nós não podemos brincar com a tolerância de Deus e continuar errando, continuar pecando, desobedecendo, se rebelando, querendo ser o dono da igreja, querendo que na igreja se faça a sua vontade. O nosso Deus, ele vai dizer assim: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então o nosso Deus, ele não é brincadeira, ele cumpre. Ele é amoroso, longânimo, compassivo, ele vai dando tempo, ele vai dando oportunidade, mas a hora dele chega, e quando chega, ele aplica o seu juízo, a sua justiça. Até porque não haverá motivo para apresentarmos perante Deus uma desculpa dizendo: mas eu não sabia. Eu não sabia, a igreja não ensinou, a igreja tolerava a minha desobediência, a igreja não pregava que eu estava errado, a igreja não ensinava que eu não poderia ser assim. Não haverá essa desculpa, irmãos. E é por isso que nós precisamos obedecer muito a Jesus, obedecer a Santa Vó Rosa e levar a sério ser apostólico.
Tem muitas pessoas brincando de ser apostólico. Eu falo isso num contexto geral, num contexto amplo, porque a nossa igreja não é só essa congregação. A nossa igreja é um povo numeroso, e dentre esse povo há aqueles que estão brincando de ser apostólico. E nós não podemos brincar. Nós não podemos brincar com essas coisas, porque são coisas sérias. Jesus, irmãos, ele não é a sociedade. A sociedade nos aceita como nós somos, e a sociedade se adequa às pessoas. Por isso há essa inversão de valores. Por isso esse mundo está bagunçado, porque a sociedade ela é tolerante e ela é conivente. Mas com Deus é diferente. E antes de sermos cidadãos do mundo, nós somos chamados para ser cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós estamos debaixo da lei de Deus. A lei de Deus. E essa lei se cumpre. Então, irmãos, vamos guardar isso em nossos corações, vivermos conforme o Santo Irmão Aldo nos ensinou, e não ficar distorcendo a palavra do Santo Irmão Aldo. Não ficar encaixando a vontade do Santo Irmão Aldo no seu pecado, na sua desobediência, na sua rebelião, porque isso lhes trará um peso maior na sua vida. Então vivemos, nos encaixemos na palavra do Santo Irmão Aldo, nos adequemos à palavra de Jesus e à doutrina dessa igreja, para que possamos ser iluminados por esse profeta. E é sobre isso que o coral estará cantando nesse momento. Profeta iluminado. We
Os irmãos, por gentileza, coloquem-se em pé. Estaremos orando para encerrar a nossa reunião. Quero vos convidar a estar conosco em nossa reunião de oração, que estará acontecendo na quarta-feira, a partir das 19h30. Todos são convidados e bem-vindos a participar de um clamor e em oração, pedirmos, suplicarmos as bênçãos do reino dos céus para as nossas vidas, também para os nossos semelhantes. Estende as suas mãos aos céus, curvem suas cabeças, estamos orando. Senhor Deus, louvado e glorificado seja o teu santo nome, o nome de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e em teu nome seja louvado o teu Santíssimo Espírito. Nós louvamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas, tem mudado a nossa situação, tem nos dado um rumo, uma direção, que é o reino dos céus. A Santa Vó Rosa é o nosso estandarte, o Santo Irmão Aldo é o nosso guia, e é maravilhoso, Santa Vó Rosa, estar na Tua presença. É maravilhoso meditarmos no Teu amor, tudo que Deus tem providenciado nesses últimos dias, para nos salvar, para nos proteger e nos fazer povo Teu. E nós agora vivemos na esperança de novamente nos encontrarmos nesta casa, para o louvor do Teu santo nome, para continuarmos dialogando com o reino dos céus e recebendo as bênçãos de Deus em nossa próxima reunião. Enquanto esse dia não chega, Santa Vó Rosa, eu peço a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu amparo em favor de todos os meus irmãos. Peço em favor das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos casais, das famílias e dos nossos irmãos idosos. Santa Vó Rosa, cuida deles, cuida de todos, proteja-os, anima-os, livra-os de todos os perigos, de todas as tentações, de todos os males, para que eles possam permanecer firmes nesse santo caminho, decididos, unânimes, coesos numa só fé, para louvor do Teu santo nome e para servir a Deus. Santa Vó Rosa, ouças o clamor, as orações, as súplicas que os Seus filhos fazem e usas de misericórdia, tendes piedade, atenda, Santa Vó Rosa, proteja-os, livra-os de todos os males. Eu peço as Tuas bênçãos em favor destes que encaminharam a esse altar e demonstrando uma fé prática, Santa Vó Rosa. Eles aqui colocaram pedidos e estão confiantes de que a Senhora os abençoará, os atenderá. E eu vos peço, Santa Vó Rosa, a Senhora já tem tomado conhecimento dos anseios, das fraquezas, das lutas, dos dilemas de cada um dos Seus filhos, mas sabe também da fé de cada um. É mediante essa fé, Santa Vó Rosa, e segundo a Tua misericórdia que eu peço, atenda a esse clamor, dê a eles a solução para os problemas, mesmo que sejam grandiosos esses problemas, sabemos que maior é Deus e maior é o poder que está sobre a Senhora tem toda e total autoridade sobre as nossas vidas, inclusive. A Senhora direciona, a Senhora governa as nossas vidas, portanto, ajude, Santa Vó Rosa, proteja todos os seus irmãos, meus irmãos, livra-os de todos os perigos, porque são os Teus filhos, são os Teus servos, Santo Irmão Aldo, eles creem no Teu poder e querem estar na Tua companhia. Portanto, se houver alguém que não professa dessa fé apostólica, cujo nome aqui se encontra, sendo pessoas humildes, bondosas, de coração puro, Santa Vó Rosa, eles necessitam da Tua graça. Tenhas misericórdia, ajude-a eles e dê a eles, ó Jesus, uma oportunidade de salvação. Receba, irmãos, a graça de Deus nosso Pai, a unção do Espírito Santo, receba as bênçãos gloriosas e salvadoras de Cristo, receba as bênçãos consoladoras da Santa Vó Rosa, as bênçãos da nossa Mãe Virgem Maria, e sejam abençoados pelo profeta Santo Irmão Aldo. Acompanha-os, ó Santo Irmão Aldo, até os lares, livra-os de todos os perigos e ciladas do caminho, concede a eles uma semana abençoada, porque eles estarão aqui novamente para o louvor do Teu santo nome, e já temos Te glorificado e haveremos de glorificar ainda mais hoje e para todos sempre. Amém. Paz do Senhor para os irmãos, um grande abraço, uma boa semana e até a nossa próxima reunião.